Glória a Jesus, maravilha. Vamos lá, vamos continuar entendendo um pouco mais sobre esse assunto e avançando na revelação da palavra de Deus, ok? Deixa eu colocar aqui no nosso e-book, nosso slide, perdão. Nós temos também o e-book, tá? Disponível para você poder acompanhar também pelo e-book. Aqui eu faço uma forma mais resumida para entregar um pouco mais concentrado o conteúdo para você. Deixa eu organizar aqui a câmera. Ok. Maravilha. Vamos lá. O padrão da criação como modelo de toda transformação. O padrão da criação como modelo de toda transformação. Como que Deus transforma? Qual é o padrão que nós encontramos na Bíblia? Deus transformando algo de um ponto a outro, de um estado para outro estado, de uma condição para outra condição. Como que Deus faz isso? E quais são os cenários que Deus utiliza para poder dar novos cenários a um cenário antigo, um cenário de caos? Gênesis capítulo 1 estabelece o padrão eterno pelo qual Deus opera transformações. Olha só, tá? Do caos ao cosmos, do vazio à plenitude, das trevas à luz e da morte à vida. Esse padrão não é apenas histórico, mas arquétipo do método pelo qual Deus eternamente transforma a vida do crente. Referência, Bereshit 3, versículo 1 ao 3, tá? Versículo 1 ao 3. Vamos ler. É bem conhecido, tá? É bem conhecido, mas vamos ler o texto e fazer a conexão com o que eu coloquei aqui no slide, tá bom? Capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3. Deixa eu organizar aqui. Aleluia. Diz assim o texto: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe, vã e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus soprava sobre a superfície das águas. E o Espírito de Deus soprava sobre a superfície das águas. Versículo 3: Disse Deus: haja luz, e houve luz. Haja luz, e houve luz. Eu vou ler também aqui no Tanar, tá bom? No Tanar. Eu li numa versão conhecida por nós, então, uma versão nossa, agora vamos ler no Tanar, que eu li do hebraico direto para o português, sem passar pela transliteração ao grego, ok? Vamos lá, Bereshit, capítulo 1, versículo 1 ao 3. No princípio, ao criar Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Presta atenção, irmão. Aqui tem outra coisa, meu Deus, tremendo demais. E havia escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Glória a Jesus, irmão. Deus usou a transformação a partir do caos. Porque sempre é de uma condição de caos para uma condição de plenitude, de reforma, de transformação, de completude, de inteireza. Deus faz assim. Deus trabalha nesse ritmo, nesse modelo específico que só Ele tem poder para fazer, tá? No princípio, ao criar Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Ela não tornou-se sem forma e vazia, ela já era sem forma e vazia. Deus a criou assim. A primeira parte da criação de Deus foi uma terra sem forma e vazia. Ele criou a terra sem forma e vazia. Depois ele deu forma a essa terra. Depois ele preencheu essa terra. Então, esse é o modelo, esse é o padrão de Deus para a criação, tá? Esse é o padrão de Deus para a criação, tá? Estabelece transformações do caos ao cosmos, do vazio à plenitude, das trevas à luz e da morte à vida. Esse padrão não é apenas histórico, mas arquétipo do método pelo qual Deus, eternamente, transforma a vida do crente. Frase de destaque: esse texto não é apenas histórico, é arquétipo. Ele descreve o método pelo qual Deus transforma o vazio em plenitude, a escuridão em luz, a morte em vida. Então, para Deus nada é impossível. Então, meu irmão, entenda. Por isso que isso aqui
tem muita relação com a fé. Porque para você crer que de uma condição de caos algo pode se tornar algo maravilhoso, pode ser tornado em algo maravilhoso, pode ser levado a algo extraordinário, precisa fé, precisa crer, precisa acreditar. Tá? Acreditar. E você é desafiado em sua fé. Por isso que para andar com Deus não é possível sem fé. Sem fé não é possível. Eu quero que você entenda que a fé que Deus colocou em você é uma fé de grande poder, que tem grandes resultados e que te levará a algo extraordinário. Então, compreenda, pastor, minha vida está um caos. Pastor, eu não estou bem. A situação está caótica. Parece que é o fim. Exatamente esse é o cenário que Deus opera quando há fé. Esse é o cenário que Deus age quando encontra fé. Esse é o modelo base para Deus poder fazer algo extraordinário. É vendo que